Bem-vindo a mais um vídeo do projeto Planos em Prática, nossa série de exercícios de escrita criativa. Hoje a gente começa a quarta temporada da nossa série, né? Nós acabamos de finalizar a última história da terceira temporada. Eu fiz um vídeo comentando todas essas histórias que eu fiz na terceira temporada, né? Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Nesse vídeo eu tinha falado que eu resolvi encerrar primeiro porque foram 3 histórias muito longas, levaram muito tempo para terminar, né? E também porque eu vou começar a testar algumas coisas novas nos exercícios, então eu achei propício começar uma temporada nova agora. Então eu estou bem animado, vamos atrás de uma história diferente, vamos usar personagens diferentes, cenários diferentes, vamos ver o que acontece. Então hoje a gente começa tudo de novo. As 11 histórias feitas até agora vão fazer parte de uma antologia, né, que vai se chamar Histórias de Planos e Fugas. Essa antologia ainda já está em andamento. Eu já estou costurando essas histórias e ampliando e melhorando para poder elas virarem um livro. E enquanto essas 11 histórias não são finalizadas para entrarem nessa antologia, vamos começar aqui mais uma história que mais para frente a gente vê o que vai fazer com ela, né? Então aqui a gente tem um ambiente novo para trabalhar, né, as histórias. Então ele é todo feito no Notion, é um templatezinho que eu desenvolvi e tá aqui embaixo na descrição também, se você quiser usar. Eu não vou usar todos os recursos que tem aqui, porque ele foi desenvolvido de uma forma bem robusta mesmo para servir para a elaboração de um livro ou de um universo inteiro, mas eu tenho aqui os mapas que eu já fiz, né? Tenho espaço para desenvolver personagens, fazer brainstorms, desenvolver cenas. Então tá tudo aqui bem à mão. Eu já comecei a usar nessa antologia que eu acabei de falar, no meu livro que vai sair mais para frente, que eu já estou começando a costurar, eu já coloquei ele nesse ambiente aqui também. Essa ilustração que está pequenininha aqui foi um desenho que eu fiz há pouco tempo, o vídeo saiu acho que semana passada, né? Então eu vou deixar o link aqui embaixo da descrição também. Vou mostrar ela maior aqui, né? Tá melhor de ver. Então foi essa ilustração aqui. Eu sorteei alguns prompts também e desenhei com base no que eu sorteei, né, algumas palavras soltas e tal. Então é uma ilustração bem intrigante, eu achei, né? Tem essa luz poderosa, brilhante aqui em cima, é uma casa velha em ruínas. Tem um móvelzinho com um gramofone, uma vitrola meio estilizada, meio futurista, né? Ou retrofuturista, melhor dizendo. Uns troféus e medalhas aqui embaixo. E essa bandeira que tem colunas com uma âncora no meio, né? Tudo isso foram palavras que eu sorteei e fui encaixando num único desenho. E esse personagem aqui visualizando isso tudo. Eu não sei quem é esse personagem ainda, nem que casa é essa, não sei nada. Eu fui fazendo sem pensar se esses elementos iam fazer sentido ou não. Eu só fui compondo a imagem justamente para agora começar a pensar, né, que história poderia sair disso. Mas tá aqui. Então essa é a nossa imagem, um dos elementos que vão inspirar a nossa história nova. E a gente vai usar, para começar, né, nossas cartinhas, que eu já usei em alguns momentos aqui no canal, né, que é o Desbloqueando, é um aplicativo com cartas, com conceitos, né, em que você pode sortear e daí você tira termos e ideias para você escrever, né, o que você quiser. Então serve tanto para inspirar desenhos, como eu fiz na imagem lá, quanto qualquer outra coisa que você esteja precisando, né, fazer um brainstorm e exercitar, né, e ter ideias, né, associar ideias. Então aqui eu sorteio cartas, aqui eu tenho simulações de dados, né, e assim a gente faz os nossos sorteios aqui para poder descobrir que história vai ser essa, né? O link para esse aplicativo também está aqui embaixo na descrição. Mas agora a gente vai cuidar da estrutura geral, né? Vamos pensar hoje aqui na premissa da história. Vamos tentar chegar em alguma premissa geral, né? Algumas direções que a gente possa tomar dentro da nossa história. Então eu vou abrir aqui uma dessas áreas que servem para anotações e brainstorms e tudo mais. Eu vou escrever aqui, sei lá, brainstorm geral. Só para me achar ali depois, quando eu for consultar essa listinha, né? Então aqui a gente pode pensar em vários campos principais que a gente tem que preencher para poder ir dando forma a uma ideia, né? Então, vamos começar com a premissa, né? É um elemento que a gente precisa. A gente precisa de uma ambientação. Isso vai falar sobre o protagonista ou a protagonista.
A gente precisa do que mais? Do conflito, claro. A gente precisa da estrutura, bem, de maneira bem geral, né? Não é a estrutura das cenas, mas como a história começa, desenvolve e termina, né? E vamos pensar aqui também, que é uma coisa que eu não faço nas histórias, não tenho feito nos exercícios, mas vamos pensar em subtexto, né? Ou seja, qual é a mensagem, né? Vamos exercitar isso nessa história, né? Qual seria a mensagem, né? O que além do superficial, além do desenrolar da história, do que essa história fala, realmente, né? Então eu vou gastar um tempinho agora vendo o que eu ainda já tenho na cabeça para alguma coisa aqui, né? Para algum desses elementos. Eu quero mais aqui, antes de tentar definir, eu quero mais listar algumas opções para depois ir escolhendo. Então vamos ver o que sai. Então resolvi começar aqui pela ambientação, né? E listei algumas opções que podem ser interessantes aqui. Então, uma história no mundo contemporâneo, né? Há muito tempo que eu não faço isso, acho que eu fiz as duas primeiras histórias se passando no nosso mundo. Depois foi tudo pendendo para o lado da fantasia, né? Steampunk, eu já tenho algumas histórias, inclusive uma das histórias da terceira temporada é no universo steampunk. Não sei até que ponto seria interessante continuar escrevendo nesse cenário, né, em se tratando de exercícios. Fantasia medieval, a gente tem uma história. Não sei se essa imagem que a gente tem combina com fantasia medieval. Talvez até por isso seja interessante exercitar isso, né? Vamos ver. Distopia. A distopia, a gente pode pensar no mundo totalitário, né? Uma coisa assim, né? Um governo controlador e tal, uma coisa, uma atmosfera opressora. Velho Oeste, a gente não tem nada, não necessariamente no Velho Oeste, mas né, com essa temática, né? Com esse estilo, vamos dizer assim, lugares mais desérticos e tal, cidades isoladas. Belle Époque, né, é mais ou menos o steampunk, só que menos fantasioso, né? Não sei se combina com a nossa imagem também. Daqui eu acho que eu tô bem inclinado a pegar a distopia, sabe? E aí a gente vai pensar que tipo de distopia que é essa, né? Um lugar isolado, pequeno. Um lugar isolado, pequeno, eu acho que é mais porque as últimas histórias tiveram um escopo muito grande, né? Então acho que agora vai ser legal trabalhar numa ambientação pequena e bem detalhada. Eu acho que eu tô a fim de escrever alguma coisa nessa direção, né? Um lugar menorzinho em que a gente consiga definir tudo que tem ali. Um lugar pequeno e isolado. O que é um lugar pequeno e isolado, né? A gente pode pensar num castelo, uma ilha. O que mais? Numa embarcação grande, né? Numa fortaleza. É, numa cidadela. Uma cidadela murada. Porque eu não sei. Eu só estou tentando associar aqui o que eu já escrevi, né? E tentando pensar em torno dessa primeira ideia para ver, né, onde eu chego. Então, por acaso, distopia me veio na cabeça isso aqui, atmosfera opressora, e eu logo pensei num lugar isolado, pequeno, né? A gente tem algumas opções aqui.
E aí aqui a gente tem as opções. Foi o que surgiu na minha cabeça agora, né? O Castelo Ilha, Embarcação Grande, Fortaleza, Cidade Morada, Velho Oeste, Belle Époque. Não, Belle Époque não é aqui, Belle Époque ainda é uma das ambientações possíveis, né? Então a gente está trabalhando com a distopia. Não sei, eu gosto da ideia de uma ilha. E aí o que tem nessa ilha, né? É proibido sair dessa ilha? Porque a gente pode ter né, um governo que tente manter as pessoas ali através do medo, né? De repente. Pessoas têm medo do exterior. Do mundo exterior, né? Então vamos pensar em uma ilha pequena, então a gente vai ter um número reduzido de personagens e de locações, né? Depois a gente pode pensar nisso. Então a gente já tem uma ilha de onde é proibido sair e as pessoas têm medo do mundo exterior. Chegamos até aqui na questão da ambientação, né? Não sei se vai manter, né? Mas por enquanto vamos tomar isso como base para a gente pensar no resto. Então o protagonista é o quê? O protagonista, a gente tem que pensar, antes de pensar no perfil do protagonista, vamos pensar no que ele faz para viver. Bom, vamos sortear alguma coisa para a gente ver o que acontece aqui com o protagonista. Bom, saiu aqui professor. Eu não sei ainda o gênero do nosso protagonista, né? Mas vamos primeiro pensar no que ele faz, depois a gente vai ajustando. Então, alguma coisa a ver com escola, com conhecimento. Ele pode ser um pesquisador, né? De repente. Vamos ver o que mais que sai aqui. Bom, aqui saiu a carta do engano, né? Então vamos pensar em outra linha. Então a gente tem essa primeira linha aqui, né? Que é a do professor, que trabalha com conhecimento, sendo um pesquisador. E agora vamos pensar nele trabalhando de alguma maneira com isso, né? Gerar confusão, distração. Ele trabalha, vamos pensar fora do óbvio, né? Ele trabalha para o governo totalitário. E ele é o porta-voz. Isso é interessante. Isso é uma coisa que acho que fica bem original, né? Ele então é o cara responsável por gerar distrações para o povo, né? Vamos dizer assim. Vamos deixar essa linha assim por enquanto. Isso aqui pode gerar coisa boa. Vamos pensar uma terceiro ponto aqui. Alimento, gula, banquete, caça, sabor, fome. Tá, o que a gente tira disso? Aí a gente pode, como é uma ilha, a gente pode botar ele como um pescador, né? Vamos para uma coisa mais simples. Pescador. Aqui a gente tem a carta do controle, né? Prazo, condutor, limites, nó, proibição, cálculo e sistema. Então aqui ele pode ser já um cobrador de impostos. E aí de repente ele vai até aquela casa velha porque ele, né,
precise resolver alguma pendência. Visita a casa velha. Cobrar um morador. E aí ele tem a surpresa de estar aquela luz, né? Uma casa abandonada e aquela luz. Não sei. Então, temos 4 possibilidades por enquanto. Eu vou copiar. Vamos colar lá no nosso brainstorm geral. Então o protagonista pode ser um professor, né? Tirar o escola que já está subentendido, né? Trabalha com conhecimento, é um pesquisador, então ele pode visitar aquela casa também atrás de alguma informação para a pesquisa dele. A gente tem que determinar o quê. Ou ele trabalha para o governo totalitário como porta-voz, de repente ele pode trabalhar na rádio, né? Fazendo anúncios e falando das coisas e sempre mentiras, né? Pescador, até agora eu não consegui pensar em nada especial, mas vamos ver se isso aqui vai adiante, né? Quando é assim é porque a ideia não é tão fértil assim, né? Não vai dar tão certo. E um cobrador de impostos que visita a casa velha para cobrar um morador. Então nós temos 4 linhas aqui para o nosso protagonista agir, né? Todas as 4 dialogam bem com a ambientação da ilha, né? Agora, o conflito da história. O conflito tem que ter a ver com a luz, né? Aquela luz que é um fenômeno, é algo incomum, né? Tipo, na ambientação que a gente vai escrever aqui, no mundo que a gente vai escrever aqui, não é normal uma pessoa se deparar com uma luz forte daquela dentro de uma casa, né? Agora, qual é o conflito, né? Essa luz, ela é benéfica ou ela é maléfica para o personagem, né? Ou ambos. A luz vem com algo positivo e tira algo dele, né? Ao mesmo tempo. Porque a gente pode pensar, por exemplo, como quando a gente olha para uma luz muito forte, tipo o sol, por exemplo, e você não consegue, né? Você não pode olhar diretamente para o sol, né? Então, vamos botar aqui que não se pode olhar para ela diretamente por muito tempo. Beleza. Não se pode olhar para essa luz diretamente por muito tempo. A gente vai ver que efeito que vai causar isso na pessoa, né? Ao mesmo tempo, essa luz produz um fascínio nas pessoas. A gente faz uma analogia aqui, né? Tipo, por mais que seja perigoso, por mais que a luz seja prejudicial, que a pessoa esteja, né, aos pouquinhos sentindo os efeitos negativos, ela não consegue deixar de observar, né? Não se consegue deixar de encará-la. E aí você tem um senso de perigo, né? E aí pode ser que o personagem se depare com essa luz no primeiro momento e ele descubra isso e ele fique voltando na casa, né? Apesar de estar sendo destruído, ele fica voltando àquela casa para ter contato com aquela luz. É um caminho, né? E aí isso pode fazer a gente trabalhar aqui o subtexto, né?
que é mais ou menos que as nossas decisões às vezes não são guiadas pela lógica, né? Então a gente às vezes sabe que o caminho que a gente está trilhando é prejudicial, né? Mas isso não impede a gente de trilhar esse caminho ainda assim, né? É exatamente isso. Então isso pode ser um possível subtexto, né? Então nossas decisões às vezes não são guiadas pela lógica. A gente sabe que determinado caminho é prejudicial, mas isso não nos impede de trilhar esse caminho ainda assim. Isso aqui é bom porque isso aqui casa com a questão aqui do cara trabalhar, do protagonista trabalhar para o governo, né? Ele ser porta-voz, ele falar as mentiras na rádio. Então isso aqui também é a gente pode fazer um casamento aqui, né? Fazer essas coisas serem congruentes no sentido dele saber que ele está prejudicando, que o serviço dele, né, a atividade dele não traz benefício para as pessoas e ainda assim ele está amarrado ali naquela situação, né? Então ele pode viver vidas paralelas aqui. Nós estamos começando a desenhar alguma coisa, né? Ao mesmo tempo que ele vai todo dia lá, a gente pode criar uma atmosfera chata, burocrática, com patrões que são duros com ele, né? Cheio de regras, um ambiente cheio de regras. E ele, por algum motivo, ele se depara com essa luz, né? E essa luz causa algum mal a ele, mas em compensação traz alguma coisa, alguma cor para a vida dele, né? Vamos botar assim. E ele continua indo lá, ele continua indo naquela casa e absorvendo aquela luz, mesmo sabendo que isso vai prejudicá-lo de alguma forma. Isso aí, alguma coisa se desenhando aqui, né? A gente não tinha nada, né? Vamos pensar numa estrutura, vamos brincar aqui de pensar numa estrutura para mediante essas ideias que a gente tem. Claro que vão ter lacunas, né, que a gente vai ter que preencher depois ou mudar. A gente está pensando numa coisa bem genérica, né? Mas vamos ver o que eu já consigo bolar aqui para a história, segundo isso, né, que eu falei agora. Então, temos aqui um esboço de um rascunho de um começo de estrutura, né? Bem simplório por enquanto, mas é assim que é mesmo, a gente começa de algum lugar, né? E eu acho sempre interessante, conforme a gente vai jogando as opções, né, para brainstorm, dificilmente eu paro para ter que escolher uma história, uma linha, né? Penso, vou seguir essa, vou seguir aquela. Às vezes, conforme o pensamento, né, vai se desenvolvendo, a linha de pensamento vai desenvolvendo, naturalmente alguma coisa se encaixa e né, a premissa, ou a estrutura, ou a história em si vai se formando. Parece que ela própria vai escolhendo as suas opções, né? Então, assim, a ideia da ilha foi se assentando, a do governo totalitário, né? O personagem cercado de burocracia, então a gente tem 3 linhas possíveis aqui para seguir. E aqui eu pensei nessa linha aqui, por enquanto, né? O personagem começa, né? O mundo comum do personagem é uma vida aborrecida, né? As coisas estão erradas, ele não tem muito dinheiro. Estou pensando agora, ele vive uma vida cinzenta, né? Cercada de pessoas frias e de burocracia.
Então isso aqui ainda bate com as 3 opções que a gente tem para ele, né? Descobre o lugar onde brilha a luz intensa, né? A casa velha. A experiência lhe traz algum prejuízo físico, a gente tem que ver ainda o que é, mas é prazerosa. A gente também tem que ver em que sentido, né? Se ele for um professor, um pesquisador, vai trazer mais conhecimento sobre alguma coisa que ele quer descobrir, o passado da ilha, o que tem lá fora, né? Então, tem uma direção legal aqui. Se ele trabalha para o governo totalitário, de repente a luz ela pode começar a dar ideias de o que ele pode falar na rádio que vai passar pela censura e ao mesmo tempo vai instigar as pessoas a mudarem, né? A se voltarem contra o governo. Isso é legal, né? Então, para o cobrador de impostos, eu não sei o que pode ser, né? O que essa luz pode trazer de prazeroso. Aí a gente vai pensar mais no âmbito pessoal. De repente ele é um cara solitário e a luz traz algum calor para ele, ele experimenta alguma espécie de companhia, tem alguma consciência, né, ele sente alguma coisa estando perto ali daquela luz. Né? Para o pescador pode ser a mesma coisa. Mas eu não sei, eu tô inclinado a essas duas aqui. De alguma maneira, uma dessas opções vai encaixar daqui a pouco. Enfim. Apesar dos efeitos, ele continua retornando à casa velha até que fique impossível viver a vida. Então, é o nosso subtexto aqui, né? As nossas decisões, às vezes, não são guiadas pela lógica, mas ainda assim a gente segue em frente. E aí eu coloquei um dilema aqui, provisório, porque a história precisa ter, né? Esse momento onde o leitor vai querer saber o que acontece, né? E aí, perto do ponto sem volta, quando ele já está muito mal, muito prejudicado na vida, sei lá, algo dá muito certo para ele, né? E ele vai viver bem, ele tem a possibilidade de viver bem. Tipo, a gente tem que dar alguma coisa que ele quer no início da história para ele ter o vislumbre de conseguir essa coisa aqui perto do final. E aí, ele ou conscientemente ou inconscientemente, a gente ainda vai ver, ele vai uma última vez lá visitar a luz e aí não volta mais. Então, é o nosso rascunho, né? Ainda falta incluir aqui a questão da bandeira, né? Ainda falta incluir aqui o significado das coisas que estão naquela casa, quem que morou naquela casa, ou de repente não era uma moradia, era a sede de alguma coisa interessante, uma oposição ao governo, um grupo revolucionário. E aí ele descobre tudo isso ali, tipo, esse grupo tinha uma arma para ser usada contra, né, o governo totalitário e acabou não tendo tempo de usar porque aconteceu alguma coisa. Então eu acho que a gente tem muitas direções interessantes para seguir e é assim que começa então a nossa história nova. Lembrando que se você não viu as histórias anteriores, aqui embaixo na descrição tem um link para a playlist, né, para as histórias da 3ª temporada e para todas as outras que já foram feitas na nossa série de exercícios de escrita criativa. Aqui embaixo também tem o link para o template do Notion que eu estou usando para o Desbloqueando, o nosso aplicativo das cartinhas, e para o vídeo onde eu fiz a imagem que eu estou usando de inspiração para a nossa 12ª história. Então a gente continua no próximo episódio. Era isso para o vídeo de hoje. Abraços e até a próxima.